Olá pessoal, eu sou Carol Caprioli e esse é o Sax Analisando, um projeto que nasceu do meu amor pelo sax em comunhão com essa minha busca pelo conhecimento. Você sabia que o sax é um instrumento que mais se assemelha à voz humana? Aqui no Sax Analisando abordaremos temas como a filosofia, a psicanálise, música, espiritualidade e tantos outros assuntos que têm como tema central o desenvolvimento humano. No vídeo de hoje falaremos sobre o existencialismo. Roda a vinheta! O homem está condenado a ser livre. Uma vez jogado no mundo, ele é responsável por tudo o que faz. Essa sentença resume bem o pensamento do filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre, um dos maiores representantes do pensamento existencialista na França. Ele serviu o exército francês em 1940, quando foi capturado por forças nazistas e passou cerca de um ano em um campo de concentração, até conseguir sair em 1941. E essa experiência, toda a sua trajetória que havia vivenciado, teria contribuído para a construção de suas teorias. Muitos militantes da direita o condenam por ter defendido os ideais marxistas, enquanto outros militantes da esquerda o condenam por romper com o Partido Comunista Francês, além de considerar o existencialismo uma filosofia burguesa. Alguns condenam a sua falta de fé em uma força superior. Outros dizem que a sua filosofia leva à ausência de valores e destruição da ordem. Muitos o consideram pessimista demais. O próprio Sartre afirma que a angústia que caracteriza o existencialista vem do fato de que ele precisa assumir responsabilidades. Em 1943, ele publica o livro O Ser e o Nada, que foi o seu principal trabalho filosófico, onde ele formulou seus pressupostos existencialistas. Em 1945, ele publica o livro Huis Clos, traduzido para o português, Entre Quatro Paredes. Que esse livro acabou se tornando uma peça de teatro onde duas mulheres e um homem se encontram no inferno e são condenados a permanecer para sempre juntos, entre quatro paredes. Sartre diz que a inspiração para a criação do texto surgiu de uma situação real. Ele resolveu escrever uma peça para 3 amigos seus, atores, mas não queria que nenhum personagem tivesse um destaque maior do que o outro. Então ele pensou: como mantê-los sempre juntos em cena? E essa indagação trouxe a ideia de colocá-los presos no inferno, de modo que cada uma das figuras cênicas agisse como carrasco das outras duas. Ao trazer a célebre expressão "o inferno são os outros", Sartre pondera que o outro, na verdade, é fundamental para o conhecimento de si mesmo. Isso é, o ser humano necessita relacionar-se com o outro para construir a sua identidade, processo nem sempre tranquilo e harmonioso. Suas obras O Ser e o Nada, Huis Clos e Náusea oferecem uma base teórica para melhor compreendermos a sua concepção de liberdade. O fato é que o existencialismo foi uma doutrina filosófica pautada na existência metafísica, onde a liberdade está em evidência e refletida nas condições de existência do ser. Na filosofia existencialista, como o próprio nome diz, a existência humana é vista como o principal objeto dos pensamentos e teorias. Nessa visão, os indivíduos vão construindo seus próprios caminhos e suas concepções de vida no decorrer de suas existências. Se a existência precede a essência, não há nenhuma natureza humana ou Deus que nos defina como homens. Primeiro existimos e só depois constituímos a essência por intermédio de nossas ações no mundo, segundo Sartre. Para a filosofia sartriana, o homem é livre para escolher, já que ele possui a consciência. Essa consciência gera a intencionalidade das ações praticadas e envolve a sociedade, pois a liberdade é uma pesada obrigação que traz a responsabilidade com seu destino e com o dos outros à sua volta. Então, ao escolher, o homem representa a opção que considera ideal para toda a humanidade.
E dessa forma, a sua liberdade une a sociedade, né, o tornando responsável, porque ele escolhe o tipo de homem que ele deseja ser e também como os demais devem ser. Logo, as suas escolhas, a escolha do homem sartriano, provoca um sentimento de responsabilidade, o que traz angústia ao perceber que é responsável por si e, na mesma medida, por todo mundo. O homem usa a sua liberdade para escolher o que projeta ser e, a partir dessa escolha, são criados os seus valores. Para Sartre, não há como recusar a escolha, porque a fuga dessa opção já constitui uma escolha. E é nesse sentido que estamos condenados a ser livres. Afinal, dirá Sartre, a escolha é possível num sentido, mas o que não é possível é não escolher. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Na filosofia sartriana, a consciência é intencional e não possui conteúdo. Ela tem uma extensão de realidade, portanto, descrever a consciência é descrever a liberdade, porque ela não está presa a um objeto. Sua preocupação maior era elaborar uma análise de existência, ou seja, esclarecer o verdadeiro sentido do ser. O existencialismo de Sartre, ele se diferencia do existencialismo cristão que tem Kierkegaard como seu principal expoente. Para Sartre não existe nada que justifique a nossa existência, bem como ela não serve a nenhum propósito. Para Sartre, o homem age intencionalmente, premeditando a ação porque ele é livre, se utilizando da razão que o diferencia dos demais animais. O homem é a liberdade em seu próprio ser. O conceito de ato com efeito contém numerosas noções subordinadas que devemos organizar e hierarquizar. Agir é modificar a figura do mundo, né? É dispor de meios com vistas a um fim. É produzir um complexo instrumental e organizado de tal ordem que, por uma série de encadeamentos e conexões, a modificação efetuada em um dos elos acarrete modificações em toda a série e produza um resultado previsto. Uma ação é, por princípio, intencional, ou seja, um projeto consciente. O ajuste do resultado, a intenção, é suficiente para falarmos da ação. Como se pode ver, a ação tem suma importância na filosofia da liberdade de Sartre. Ela, por princípio, é intencional, ou seja, o homem se define ao escolher intencionalmente qualquer ação. Essa ação intencional é a realização da liberdade pela escolha do homem. A liberdade, portanto, não é um atributo, a liberdade é o próprio homem. Por esse ponto de vista, conclui-se que a consciência do homem, na linguagem de Sartre, não é algo determinado, mas ao contrário, faz-se na materialização das escolhas, pois não é possível modificar o passado. Em última análise, a liberdade é o que fundamenta o vazio da consciência, ou seja, o homem é aquilo que sua liberdade forma. Assim, toda a ação tem uma partida intencional, fruto da liberdade de escolha do homem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e deixe aqui embaixo os seus comentários. Até breve, nos vemos num próximo vídeo. Que a graça da vida esteja com vocês.